Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Coringão, nosso clube do coração. Neste vídeo eu tenho atualizações super importantes referente ao mercado da bola, declarações de Marcelo Paz sobre reforços, tá? É importante que você fique também até o final desse vídeo para você sair daqui atualizado. Vamos falar também sobre situação de Memphis Depay, tá, Fel? Vou trazer algumas informações para vocês, tá? Informações de grande importância. E vamos falar também sobre salários e direitos de imagem que ainda continuam sem pagar. Certo, fiel? Então já comenta, já deixa o seu like, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações aqui para você ficar atualizado sobre tudo que acontece no canal do Corintianeiro, com as informações aí mais atualizadas dos bastidores do Timão. Certo, fiel? Então chega de enrolação, bora falar do nosso Coringão, porque eu quero iniciar aqui já deixando um breve recadinho para vocês. Até agora eu não respondi comentários, tá? E ontem à noite eu não consegui, por forças maiores aí que me impediram de fazer isso, tá, fiel? Acabando esse vídeo aqui, eu vou responder todos os comentários do primeiro vídeo. Aproveita que eu vou estar online, que eu já respondo o seu também. E hoje ainda a gente vai fazer aí um outro vídeo no canal do Corintianeiro 2.0, tá, fiel? Combinado então? Então vamos falar do nosso timão, porque o Marcelo Paz deu uma declaração que eu achei de suma importância, até para alguns detalhes que eu quero trazer referente sobre isso, tá? Porque ela contradiz a informação que eu trouxe para vocês. Mas eu vou explicar para vocês com propriedade o que está acontecendo. Marcelo Paz deu uma entrevista recentemente dizendo que o Corinthians já está mapeando alguns jogadores para substituir os jogadores que podem sair do Corinthians. Em outras palavras, olha, eu já vou deixar um meio ofensivo aí no, vamos dizer assim, no Get, porque se o Rodrigo Garro sair, eu já tenho aí um reforço ali plausível. Eu já vou deixar um centroavante aí, um ponto esquerda, mais ou menos conversado, porque se o Yuri sair, eu já estou conversado com aquele jogador. Já vou deixar um lateral conversado, porque se o Mateuzinho sair, esse jogador aí já está engatilhado. Então o que quer dizer, tá? Segundo Marcelo Paz, ele prometeu aí de até 4 reforços que podem chegar dependendo de algumas saídas. O que o Corintianeiro trouxe para vocês? É lógico que eu não sou melhor que o Marcelo Paz, tá? Queria sair só o André. Então, quando o Marcelo Paz diz que já mapeou vários jogadores, pode ser que o Corinthians receba mais propostas, tá? Fiel, a intenção, o objetivo do Corinthians inicial, o objetivo primário, é vender só o André, na expectativa de 140 milhões de reais, tá? Agora, se aparecer, cara, uma proposta pro Breno Bidon de 250 milhões de reais, aí vocês não vão falar, Corintianeiro, você falou que o cara não ia sair, saiu. Cara, é muito dinheiro. Não dá pra gente prever propostas que podem chegar milionárias. Mas o objetivo principal é manter os jogadores principais do Corinthians no elenco para a disputa de Copa do Brasil, Libertadores e ano político, que também vai ser o carro forte aí, o jogo de marketing do Osmar Stabile. Então, é lógico que não dá pra gente prever possíveis propostas que podem chegar pro Corinthians a valores absurdos que o Corinthians vai ter que vender. A intenção é só o André, tá? Pelo menos até o final do ano. Não é que chegar o final do ano, fiel, de julho para dezembro é um pulo, tá? É rapidinho, tá? Então, na hora que chegar no final do ano, eu acredito que vai sair muitos jogadores importantes do Corinthians. Mas a intenção é manter todos aí no meio do ano, tá? E a grande questão que a gente tem que analisar é o seguinte. Tudo bem, vamos imaginar que o Marcelo Paz já mapeou ali um cara pro lugar do Yuri, um cara ali pro lugar do Rodrigo Garro, um cara ali pro lugar do Memphis. Calma aí que eu vou trazer a informação do Memphis. Cara, mas se a gente vender o Rodrigo Garro por um preço aí, que o Rodrigo Garro tem mercado, tá? Chegou uma proposta pro Garro de 180 milhões. Beleza, vamos vender o Garro que a gente precisa pagar a dívida. Qual seria o preço para você comprar um outro jogador para exercer a mesma função e ter a mesma qualidade que o Garro faz? Você vai gastar quase igual o valor da venda. Então, por isso que o objetivo do Corinthians é segurar os jogadores. O mesmo vale para um atacante, o mesmo vale para o Hugo Souza, que é o nosso paredão. Então, se você vende esses atletas, você vai ter que repor a altura. Não tem como você continuar repor um jogador que não vem corresponder àquilo que esses jogadores que estão ativos hoje no Corinthians entregam dentro de campo. Então, o Corinthians é uma análise que a gente tem que fazer com cautela, tá? Uma cautela máxima, vamos dizer assim, para a gente não vender um grande jogador e depois não conseguir repor a altura, fora que o nosso time já tem um tempo jogando junto, já tem um entrosamento, tá? Então eu reforço aqui minha informação para vocês, que o Corinthians vai continuar com o mesmo time, mas o Marcelo Paz está completamente correto. Tem que mapear os jogadores mesmo, caso saia ali alguns jogadores de posições principais do Corinthians, os principais ativos, porque se chegar uma proposta monstruosa, cara,
Não adianta falar, Corinthians, você errou porque o cara saiu. Cara, mas ninguém prevê uma proposta monstruosa. A gente não imagina que vai chegar a 250 milhões pro Yuri Alberto. Não vai. Mas pode chegar a 250 milhões pro Breno Bidon? Cara, pode, é um moleque promissor. Pô, cara, pode chegar aí uma proposta de 200 e lá vai fumaça pro Breno Bidon? Pode chegar. Mas eu acredito que esses valores não que eu estou estipulando não estou dizendo que não vale. Mas eu acredito que não chega para esses jogadores no momento. E o Corinthians vai manter aí apenas a venda do André para terminar o ano. Esses 140 milhões de reais vai ser determinante para o Corinthians terminar o ano, trazendo alguns reforços pontuais, tá? De 2 a 3 reforços e pagar algumas dívidas, tá? Aí sim, no ano que vem, a gente vai aí ter uma perca de bastante jogadores. Certo, fiel? Comentem, quero saber a sua opinião. Só que é muito, antes de eu entrar no Memphis Depay, chega a ser irônico, né? Por isso, quando eu falei para vocês no primeiro vídeo, cara, essa diretoria do Corinthians é difícil a gente confiar. A gente traz informação, muitos canais não cravam igual cravou o Memphis, porque os caras não confiam na diretoria. Muitos canais não cravam igual cravou o Dorival e deu certo. É difícil confiar na diretoria. Os caras estavam dando que o Tite era treinador do Corinthians. E nem tô falando que os caras estavam mentindo. Só que eu tinha informação que o Dorival seria aí o primeiro a vir pro Corinthians e fechou com o Corinthians. Quando todo mundo estava dando Tite, fechou com o Dorival. E por que isso? É lógico que a gente tem informação, a gente trabalha duro para as coisas acontecer, mas não significa que a informação do Tite era mentira. Porque os canais aqui do YouTube são ótimos. Tem muitos canais para vocês filtrarem que são excepcionais. São canais, cara, brilhantes. São pessoas, assim, formidáveis, tá? Então, os caras trouxeram a informação do Tite, tudo bem, não, o Tite vai fechar com o Corinthians. Cara, essa diretoria do Corinthians não dá pra gente confiar no que ela faz. Olha as coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente fala de reforço, chega a ser irônico, né? Porque o time do Corinthians, até o presente momento, não pagou o salário e também não pagou os direitos de imagem dos jogadores. Até agora. E segundo informações que eu recebi, eles tiveram uma reunião, que o Corinthians já prometeu pagar num prazo determinado, não pagou, e agora aí ou vai pagar nos próximos dias ou vai ter que marcar uma nova reunião para dar outra data para os caras. Porque também já é sacanagem, olha quanto tempo já faz. Então quando eu disse para vocês que o Corinthians está com um caixa zerado, é exatamente isso. O Corinthians hoje não tem R$1 milhão para uma emergência que acontecer no caixa, tá? O Corinthians hoje é um caixa completamente zerado, por isso que ele não vê a hora desse mercado da bola abrir para conseguir vender pelo menos o André, tá? E eu acho aqui que, sinceramente, se aparecer uma venda de 200 milhões pro Breno Bidon, cara, vende o Breno Bidon e segura o André, você só inverte. Eu acho que pro Corinthians ali vai ser uma perca inestimável, porque o Bidon tem categoria, é jovem, pode crescer ainda mais, mas ainda assim seria uma venda arriscada não deixar de vender, né? Para a situação que o Corinthians se encontra financeiramente. Mas comentem o que vocês acharam que a gente falou aqui, tá? Quero muito saber sua opinião é de grande importância para nós. E lembrando, eu vou responder todos os comentários. Fiel, bora falar então aqui sobre Memphis Depay mais uma vez, porque não tem como falar, porque o Memphis virou notícia em todos os lugares, né? Inclusive foi uma, vamos dizer assim, né, Fiel? Foi uma piada, né? Porque todo mundo falando, cara lá, tô falando canais não, tá? Tô falando aqui algumas pessoas que vieram no meu canal aqui comentar. Ah lá, você falou que o Memphis não ia renovar, lá já não foi inscrito já no Campeonato Paulista, já saiu. Cara, e foi apenas um erro que o Corinthians cometeu lá em 2024, que o contrato venceria no dia 20 de junho, tá? O contrato do Memphis apresentado foi errado. Como não houve renovação, saiu, sendo que o contrato do Memphis vence no final de julho, tá? Então, essa história, eu respeito todas as opiniões, mas eu nunca tive a informação que o Memphis Depay recebeu uma proposta oficial do Corinthians em meio à Copa do Mundo, em meio à concentração da Holanda, uma proposta para ele analisar e ver se vai aceitar ou não. Primeiramente que isso vai para o advogado do Memphis, depois vai para o staff do jogador, para o staff apresentar para o atleta as condições do contrato, tá? O jogador não é todos que sabem ler um contrato para ver todas as cláusulas ali apresentadas, para ver o que tem de vantagem ou não. Então o cara tá jogando Copa do Mundo, tá treinando todo dia, concentrado. Você acha que ele vai preocupar em renovar um contrato na Copa? Tinha que ter feito isso antes dele ir, então. Ah, Corintianeiro, mas você trouxe conversa que o Corinthians já está renovado com o Memphis. Verbalmente o Corinthians está, tá? Verbalmente o Corinthians está. O Marcelo Paz queria que ele saísse aqui do Brasil para ir para a Copa, já com um contrato assinado e com uma cláusula contratual, que se ele arrebentar lá e tiver proposta, o Corinthians ainda ganha uma multa contratual, tá? Então, o contrato do Memphis, ele não foi renovado por escrito, mas verbalmente sim. Por que não fechou então, Corintianeiro? Se está renovado por verbalmente, por que já não fizeram um contrato para acabar com isso? Porque ficou algumas cláusulas contratuais, que são muitas, que ficaram aí de ser
organizadas ou reorganizadas para o novo contrato do Memphis. Mas o que é isso, corintianeiro? O hotel que ele saiu, aonde ele vai morar, quantos que o Corinthians vai pagar para esta moradia do Memphis Depay, tá? O carro blindado, segurança, isso era tudo por conta do Corinthians, tá? Então o Corinthians as novas cláusulas contratuais vai ser apresentadas para o Memphis, ele vai analisar todas, ficou só partes burocráticas e logística. Por que eu falo burocráticas e logísticas? Burocráticas sentindo de algumas cláusulas de assistência, de gols, que não vão ser os mesmos valores, vão existir, mas não serão os mesmos valores. E a grande questão aqui, que já acertou verbalmente, é porque já acertou o tempo de contrato e também o salário do jogador. Então, a partir do momento que já acerta o salário e o tempo de contrato bateu, entraram em um comum acordo com o salário e tempo de contrato, acabou ali, tá? O resto é burocracia, tá, fiel? Então, agora o Corinthians aguarda o Memphis voltar, que ele tem contrato até o final de julho, tá? Ainda depois tem mais 3 jogos para ele fazer, só que ele não pode fazer, porque senão ele recebe outra premiação da cláusula, tá? Então, o Corinthians espera o Memphis voltar para organizar, né, essas últimas cláusulas que faltam, tá? Para ver se o jogador vai aceitar, porque são coisas medíocres perto de um tempo de contrato e também de um salário, que são as principais. Acertando ali, já acontece a renovação de Corinthians e Memphis. Então, hoje, verbalmente, já existe a renovação de Corinthians e Memphis Depay até 2028, que será aí de 2 anos. Pelo menos são informações que eu tenho, com um salário aí aproximadamente de 2,5 milhões de reais, tá? Próximo do que o Roberto ganha. O Roberto vai ganhar ali seus 2, tá? O Memphis deve ganhar ali seus 2.300, 2,5 milhões de reais mensais, tá? Há quem diz que ele ganhava 3, essa informação não confere, tá? O último contrato do Memphis Depay era de 6 milhões de reais, onde a nossa patrocinadora Master pagou 80% desse contrato e o Corinthians apenas 20%. O custo do Corinthians com o Memphis era de 1,2 milhões, tá, Fel? E tanto é que muita gente trouxe informações aí que essa proposta que o Corinthians fez, que eu não tenho, que seria aí um contrato para o Memphis Depay por valores aí, vamos dizer assim, tá, Fel? Valores de 2,5 milhões também, batendo aí com as informações, e que seria um contrato, uma proposta sólida, que só o Corinthians pagaria sem patrocínio nenhum, tá? Então, para ver que a informação do corintianeiro bateu desde o início, às vezes muda ali algumas questões ali, mas sempre trazendo as informações certas para vocês, como outros canais trouxeram bastante informações corretas e legais também. Muitas pessoas trabalham seriamente nesse canal, tá, Fel? Basta vocês filtrar que vocês vão ver que muitas pessoas trabalham com seriedade e respeito ao nosso Coringão, nosso clube do coração. Certo? Um abraço para todos vocês, de todo o meu coração. Vou trazer ainda no Corintianeiro 2.0, tá, cara? Se eu não trazer, tá? Aí amanhã a gente volta arrebentando aqui para vocês. Porque eu vou esforçar para trazer, tá, Fiel? Vou esforçar para trazer, porque tá corrido para mim esses últimos dias. Em uma outra ocasião, com calma, numa live, eu explico para vocês. É um assunto um pouco até sério, tá? Mas quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado e vai Corinthians!